Bem-vindo ao canal Prof. Marques, a nossa playlist A Conquista da Matemática, turma de 8º ano. Unidade 1, números reais e porcentagem. Capítulo 3, números reais. Mas antes de dar início à explicação do conteúdo, gostaria de pedir a você que desse um clique no sininho para ser alertado sempre que tiver um novo vídeo. E pessoal, deixa teu like, deixa tua curtida. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo, se inscreva. E vamos lá, números irracionais. Professor, nós já estudamos números racionais. Calma, criaturazinha de Deus, preste bem atenção. Observe o seguinte número racional. Professor, isso aí eu já estudei. No vídeo anterior, nós estudamos isso perfeitamente. Então, repara, olha só. Números racionais. E aqui eu tenho 0,45, 45, 45, 45, 45, reticência. Ei, professor, só para lembrar, os números racionais, a gente indica ele pela letra Q. Perfeitamente. Esse número é uma dízima periódica, pois possui o número infinito de casas decimais e também tem período. E o período dele, meu querido aluno, é exatamente o 45. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica. Professor, eu posso dizer que até uma dízima periódica simples, porque o período 45 está juntinho da vírgula. Perfeitamente, meu querido aluno. Agora continuamos. Olha só. Estudamos que as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de A sobre B, ou seja, A dividido por B. A dividido por B, olha, professor, A dividido por B é a mesma coisa de escrever A sobre B. Perfeitamente, em que A e B são números inteiros. Agora, repara, o denominador, ou seja, o B, ele tem que ser diferente de zero. Nesse caso, 0,45, 45, 45, 45, reticências, quando a gente transforma em fração, vai encontrar 5 sobre 11. Essa é a fração geratriz. Professor, e o que é número inteiro mesmo? Preste atenção, se liga, se liga, se liga, se liga. Observa, aqui está a reta dos números inteiros. Professor, os números racionais é representado pela letra Q. E os números inteiros, eu aprendi que é representado pela letra Z. Olha, professor, aqui eu tenho os números naturais, ó. 0, 1, 2, 3 é a licença. Para cada valorzinho aqui, ó, positivo, foi criado o mesmo valor, só no sentido contrário. Aqui o oposto de mais 1 ó, é menos 1, de mais 2 é menos 2, de mais 3 é menos 3. Aí ele formou o conjunto Z. E, professor, ele é infinito nos dois sentidos. Os naturais, professor, só era infinito em um sentido, porque vinha do zero, aí 1, 2, 3, é a licença. Perfeitamente, meu querido aluno. Agora vamos continuar. Olha só. Agora, analise outro exemplo. 3,86, 87, 88, 89, 90, reticência. Ei, professor, já estou vendo que esse número aí ele não é racional, porque eu não estou conseguindo descobrir quem é o período. Olha, professor, foi o que ele falou aqui. Observando a formação desse número, podemos dar continuidade do seguinte modo. Olha, professor, depois do 90 vem o 91. Olha, professor, o próximo número, depois de 91, vem o 92. E aqui, ó, 91, 92, 93. E assim por diante. Quer dizer que o próximo seria quem? 94 reticências, 95 reticências. Eu ia só acrescentando. Se continuarmos a preencher as casas decimais desse modo, teremos um número com que? Infinitas casas decimais. Olha, professor, mas ele diz aqui que sem um período, ou seja, sem ter uma parte que se repete. Isso quer dizer que esse número aqui, ele não é racional, ele não está no conjunto Q. Esse número, pessoal, números como esse, olha só, não pode ser escrito na forma de fração.
Perfeitamente. Então, esses números, eles não são números racionais. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas, professor, se eles não são racionais, o que é que eles são? Calma, criaturazinha de Deus. Ao conjunto de números que apresentam essas características. Quais características, professor? Conjunto infinito de casas decimais. E não apresentar a parte periódica. Esses números que têm essas características são números infinitos, ou seja, infinitas casas decimais, e não são periódicos, ou seja, não tem período, são reconhecidos como quê? Conjunto dos números irracionais. Professor, e está dizendo que é representado pela letra I. Perfeitamente. Números irracionais é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Professor, entendi. Olha só, agora ele traz alguns exemplos. São exemplos de números irracionais. Raiz quadrada de 2. Olha, professor, a raiz quadrada de 2 aqui, eu não consigo encontrar o período. Perfeitamente. Você não consegue encontrar o período porque a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ei, professor, aqui é o π. Vale, professor, pensei que o π era racional, porque eu sempre vejo que o π é 3,14. Não, criaturazinha de Deus. O π, ó, ele é infinito também, tá vendo? E você não consegue detectar o período. Portanto, o π, ele é irracional. A gente usa 3,14, que é uma medida aproximadamente, que é para a gente poder fazer os cálculos. Mas o π, não esqueça, é irracional. Olha, professor, raiz de 3 também, raiz quadrada de 3, eu também não consigo achar período. Professor, raiz de 5, olha só, 2,23, 60, 67, 97, 74, 99, 7, reticência. Também não consigo encontrar período. Ei, professor, eu estou vendo aqui as raízes, o senhor colocou aqui, tem raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, esses números agora que eu percebi, não existe nenhum número que ele vezes ele, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Não existe nenhum número que ele vezes ele mesmo vai dar 2. Como também não existe nenhum número que ele vezes ele vai dar 3. E nenhum número que ele vezes ele vai dar 5. Ele vezes ele mesmo, né, professor? Perfeitamente. Então, essas raízes aqui, elas não têm raiz exata. E nós vamos aprender a calcular isso na próxima unidade. Olha, professor, aqui eu tenho 1,70, 700, 7.000. Professor, estou vendo aqui, está aumentando o zero. Aqui também não tem período. Perfeitamente. E aqui, olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Calma, criatura, bota logo reticência. Aqui também não tem período. Então, veja só, o número irracional, ele nós temos aí, é infinita e não periódica. Infinita e não periódica. Infinita, você está vendo ali na reticênciazinha, né? E não periódica, você não foi capaz de dizer quem é o período. Maravilha, maravilha, maravilha. Seguimos. E agora nós entramos no conjunto dos números reais. Professor, eu era doido para saber quem era esse tal de números reais. Por quê? Olha só, no sexto ano eu estudei os números naturais. Aí no sétimo ano eu estudei os números inteiros. E no sétimo ano também eu estudei agora também os números racionais. Aí agora eu estou aprendendo que existem os irracionais e também existem os reais. Calma, criaturazinha de Deus, presta bem atenção. O conjunto dos números reais pode ser representado, olha só, pode ser não, pessoal, é representado pela letra R. E é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. O conjunto dos números naturais é a letrinha N, e ela está contida no conjunto dos números inteiros, que é a letra Z, que, por sua vez, está contida nos números racionais, que é a letrinha Q. E todos são subconjuntos de R.
Professor, traduz isso aí, professor, que isso aí o senhor falou foi grego. Calma, criatura, olha só o desenhozinho aqui, ó, o diagramazinho aqui, tá vendo, ó? Ele quer dizer que o n, todo número que está em n também está em z. Então, eu posso dizer que o n está dentro de z, está contido em z. Observa que o z, por sua vez, está contido em Q. Esse sinalzinho aqui é o está contido. Está contido em Q. Então, professor, tudo que está no N está no Z e está no Q. Perfeitamente. Tudo que está no Z está no Q. Perfeitamente. Ei, professor, e se eu disser que o Z está contido no N, está certo? Está errado, criaturazinha de Deus. Porque o Z, lembra, foi criado os números negativos. Por exemplo, -2, -3, -1. Professor, lembrei. Ei, professor, pode dizer que o que está contido no Z, o que está dentro do Z? Tá não, criaturazinha de Deus. Porque bem aqui no que, tu lembra? Foi criado quem? Foi criado as frações positivas, as frações negativas. Aí tu tem também os decimal, ou seja, exato, por exemplo, -2,5. Mais 2,5. Professor, também tem as dízimas periódicas também. Também aqui tu encontra as dízimas periódicas, por exemplo, 1,4444, as dízimas periódicas simples, as dízimas periódicas compostas, elas positivas e elas negativas. Professor. Então, o N está dentro de Z e o Z está dentro de Q. Tudo que é natural é inteiro e tudo que é inteiro também é racional. Aí, professor, essa linhazinha aqui eu entendi. É porque aqui, ó, no I, vai entrar, por exemplo, as raízes que não têm número exato. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 10, raiz de 17, raiz de 11. E, professor, e aqui também eu entendi que vai entrar os números que a gente, que são o quê? São aqui, ó, infinito e não tem período. Perfeitamente. Professor, o que está dentro do I? Tá não, pois está separadozinho com essa linha. A gente pode dizer aqui, ó, que o que, ó, não está contido no I. Agora, nota, veja que aqui os reais é exatamente a junção do conjunto que união com conjunto I. Professor, então é todos os números que eu conheço. Perfeitamente, é todos os números que você estudou até agora. Podemos observar que alguns números pertencem a um conjunto e não a outro. Mas todos os números estudados até agora pertencem ao conjunto dos números reais. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, ó, -5. Ele é um número real, ele é um número racional, ele é um número inteiro, mas o -5, ele não pertence aos naturais. O -5 não pertence ao conjunto dos números irracionais. Olha, professor, eu sei que o 7, ele é um número natural. Eu sei que o 7 é um número inteiro. Eu sei que o 7 pertence a Q. E eu sei que o 7 também pertence a R. Professor, esse Ezinho aqui quer dizer pertence. E esse Ezinho cortado quer dizer não pertence. Quer dizer que o número não pertence àquele conjunto. Perfeitamente. Olha só, professor, -2,5 é um número, é um decimal exato. Aí eu já sei que ele não é um número natural, eu já sei que ele não é um número inteiro, eu já sei que ele não é um número irracional, mas eu sei, professor, que o -2,5, que é um decimal exato, ele é um número racional, e se ele é racional, ele é um número real. Professor, entendi. Professor, o raiz de 3, eu não vou nem longe, aí não tem raiz de 3 exato. Não tem nenhum número que ele vezes ele mesmo vai dar 3. Então, eu já sei que o raiz de 3, ele pertence ao conjunto I. E se ele pertence ao conjunto I, automaticamente ele é um número real, então ele pertence aos reais. Mas, professor, como o 3 não tem raiz exata, ele não é racional, ele não é inteiro e ele não é natural. Maravilha, maravilha, maravilha. E seguimos. E todos esses números, pessoal, olha o que acontece. Você pode representar em uma reta.
Ei, professor, em uma reta numérica pode ser representado todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números reais. E olha só, presta bem atenção, em cada ponto dessa reta pode ser associado a um único número real. Olha só, o que quer dizer isso, professor? Veja aqui a reta real, presta bem atenção. O ponto zero está bem aqui, ó, só tem um zero nesse pontinho. Ó. Aí aqui 0, 1, 2, 3, 4. Professor, aqui é de ciência, para o lado de cá, 0, 1, 2, 3, 4, seria só os naturais. Aí, professor, foi criado o menos 1, que é o oposto de mais 1, menos 2, menos 3. Aí aqui, pessoal, eu vou botar a reticência, porque tem aqui o menos 4, menos 5, menos 6. Ela é infinita nos dois sentidos. Então, do 0 para frente aqui, 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho os naturais. Lógico que eu coloco reticência. Aí, a partir de agora, 0, 1, 2, 3, 4. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, reticência, formou o conjunto Z. Aí, depois, professor, ele colocou aqui, ó, as frações negativas, as frações positivas, os decimais exatos, o DE negativo, DE positivo. Professor, tá faltando a dízima, mas a dízima tá bem aqui, ó, 8 sobre 3, ó, certo? Esse 8 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, só que ele escreveu aqui em forma de fração. Então, quando ele acrescentou esses, ele formou quem? O conjunto dos números racionais. E, professor, estou vendo aqui que está aqui os números irracionais, ó, menos raiz de 2 não tem raiz de 2 exato, ó, mais raiz de 2, mais raiz de 3. E aqui é a nossa reta real. Terminamos a aula de hoje. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!